Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar a aula com aquela polêmica questão da aula passada, das questões que eu passei para vocês fazerem. E aí, nessa última questão, muita gente ficou em dúvida de como é que fazia. A questão falava de uma comporta, certo? E essa comporta, ela tinha uma placa vertical e uma placa horizontal. Ponto A, ponto B e ponto C. A altura dessa placa vertical era a raiz de 3 metros. E a questão pedia qual que era esta largura aqui, BC, certo? Qual que era o tamanho BC. Então, o que é que primeiro a gente tem que fazer em questões desse tipo? Fazer o diagrama de corpo livre, certo? Ó, aqui a gente tem uma placa horizontal. Quando a gente tem uma placa horizontal, a distribuição da força da pressão é em formato retangular. Aqui a gente tem uma carga distribuída, como vocês viram lá em projeto de estruturas. Só que é uma carga distribuída em formato retangular. Por quê? Porque a força atua constantemente nessa placa BC, uma força horizontal que atua uniformemente, certo? Já nessa placa vertical, que vai de A até B, a ação ela faz o quê? Ela aumenta com a profundidade. Se ela aumenta com a profundidade, a força aplicada vai ser maior no ponto B do que no ponto A, certo? Então, numa placa vertical, a pressão varia linearmente com a profundidade. Então, temos este caso de carga distribuída, certo? Então, quando a gente tem uma carga distribuída em formato retangular, vocês aprenderam lá em projeto de estrutura, onde que a força resultante atua. De uma carga distribuída de formato retangular. A força resultante atua na metade, no centroide, certo? BC atua onde? Atua em BC sobre 2, concordam? Já nessa placa vertical aqui, como a nossa carga distribuída não é mais o formato retangular, e a gente está trabalhando com fluido, está trabalhando com pressão, a força resultante neste caso atua no centro de pressão. E esse centro de pressão é representado por YR. E esse YR ele é contado a partir da superfície, certo? Então, aqui está o diagrama de corpo livre dessa comporta. A gente vai ter uma força resultante para a parede vertical, uma força resultante para a parede horizontal, certo? Essa força resultante da horizontal atua no centroide, em BC sobre 2, e a força resultante da vertical atua em YR, que é o centro de pressão. Lembrando que o centro de pressão fica sempre um pouco abaixo do centroide, certo? Então vamos lá resolver. A primeira etapa é calcular quem é força resultante 1 e força resultante 2, certo? Vamos para a força resultante 1. A fórmula da força resultante é ρg, H do centroide, vezes a área, ok? Rho da água 1000, G 9,81, H do centroide. Então vamos lá. A placa que a gente está analisando é essa aqui, certo? A placa AB. Onde que está localizado o centroide da placa AB? Está localizado em raiz de 3 sobre 2, certo? Então, qual que é a altura do centroide em relação à superfície da água, em relação ao ponto A? Raiz de 3 sobre 2, certo? E a área dessa placa? A área dessa placa é a altura, raiz de 3, vezes a base, que é o que entra no plano, que a gente não sabe quem é, então coloca por unidade de comprimento, certo? E aí a gente acha a força resultante 1. Vamos achar agora a força resultante 2, que é a que está atuando na parede horizontal. Rho, GH do centroide, vezes a área. Quem que é o Rho? 1000, H do G, 9,81 e H do centroide. Ó, a gente está analisando essa placa horizontal aqui. O centroide dessa placa horizontal fica bem aqui, certo? Em BC sobre 2. Mas eu não quero saber onde ele fica localizado, o YC dele. Eu quero saber a altura dele, a altura do centroide, HC é a altura do centroide, e essa altura do centroide em relação à superfície da água.
Se o centroide está localizado aqui, qual que é a altura dele em relação à superfície da água, gente? Raiz de 3. Concordam? A altura desse centroide em relação à superfície da água, que é o HC, sempre é a altura do centroide da parede que a gente está analisando em relação à superfície da água. Nesse caso é raiz de 3 vezes a área. Que área é essa? A área da parede que eu estou analisando. BC vezes 1, que é a profundidade dessa parede, que eu não sei quem é, então eu faço por uma unidade de medida, certo? Confusão está ocorrendo muito aqui nesse HC. HC é a altura do centroide da parede que você está analisando em relação à superfície da água. Centroide da parede BC está onde? Está aqui bem no meio. Qual que é a altura dele em relação à superfície da água? Raiz de 3, certo? Simples. Então, achamos FR1, achamos FR2. O que a gente tem que achar agora para poder fazer o somatório dos momentos? YR. Então, vamos lá. YR é igual a YC mais I sobre YC vezes A. O que é YC dessa parede vertical, que é o que a gente está analisando agora? YC, Y do centroide, raiz de 3 sobre 2. I, momento de inércia de uma parede retangular, BH ao cubo sobre 12. Então, base, uma unidade, altura, raiz de 3 ao cubo, dividido por 12. Esse momento de inércia dá 0,433 metros a quarta. Substituímos esse momento de inércia aqui. YC, quem que vai ser? Raiz de 3 sobre 2, área, altura, vezes profundidade, que é uma unidade. Aqui temos nosso YR, que está um pouco abaixo do centroide, certo? Então, vamos lá fazer o momento. Vamos fazer o momento em relação ao ponto B, para achar quem? Para achar quem é BC. Então, o somatório dos momentos de todas as forças em relação ao ponto B é igual a 0. Vamos lá. FR1. FR1 realiza um momento horário, então a gente tem um momento negativo, vezes quem? Vezes essa distância aqui, certo? Que distância é essa? Raiz de 3 menos YR, concordam? Essa distância daqui é raiz de 3 menos YR. Agora, vamos para a força resultante 2. Ela realiza um momento anti-horário. Se o momento é anti-horário, a gente tem um momento positivo. Então, a força resultante 2 vezes qual distância em relação ao ponto B? Essa distância aqui, que é BC sobre 2, certo? Eu substituo aqui a força resultante 1, substituo a força resultante 2 e resolvo essa equação. Resolvendo essa equação, eu chego que BC, o comprimento da placa BC, da placa horizontal BC é igual a 1 metro, certo? Então, se alguém ainda tiver dúvida nessa questão, me perguntem lá no WhatsApp. E agora, vamos dar prosseguimento à nossa aula no próximo vídeo, que aí a gente vai começar a cinemática dos fluidos. Até lá, gente!